Olá, meu nome é Daniel e no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série sobre indicadores de desempenho econômico, a gente vai falar sobre, com certeza, um dos mais importantes, que é a margem de contribuição. Entender a margem da sua empresa e dos seus produtos é muito importante porque ela vai falar muito sobre a sua eficiência operacional e a sua eficiência comercial. Por que disso? Por sua definição, a margem de contribuição ela vai dizer o quanto da venda de cada produto ou de cada serviço seu, após retirado os custos e as despesas variáveis dessa venda, o quanto que essa venda vai deixar para a empresa para que ela consiga pagar suas despesas fixas e, posteriormente, gerar lucro. Então, fica ainda mais fácil se a gente analisar o próprio nome do indicador. Então, margem, que vai ser a diferença entre o teu preço de venda e as tuas despesas variáveis e o custo desse produto, e contribuição, que vai ser consequentemente o quanto que a venda vai deixar para a empresa após retirado esses valores e o quanto que isso vai contribuir para você pagar seu back office, para pagar a sua operação e posteriormente gerar lucro. Então, a fórmula de cálculo da margem de contribuição é muito simples. É só você pegar a sua receita de venda, retirar os custos e as despesas variáveis. Mas dando um passo atrás, é bem importante ficar claro a diferença entre custo e despesas variáveis. Então, custo são todos aqueles gastos que eu tenho para fabricar o meu produto ou para comprar o meu produto. Então, ele pode ser um custo de CPV, no caso de produtos que são fabricados, com matéria-prima, com insumos, ou ele pode ser simplesmente o meu CMV, que é o caso onde eu compro um produto e revendo esse produto. E despesas variáveis, para simplificar, é só você pensar em tudo aquilo que é um gasto diretamente ligado à sua venda. Ou seja, assim que você vendeu, você tem que pagar. Um caso clássico de despesas variáveis são comissões e também impostos. Assim que você vendeu um produto, se você tem um canal que ele é comissionado, você tem que pagar o seu vendedor, você tem que fazer um repasse para o seu vendedor. E assim que você vendeu um produto ou serviço, você tem que pagar impostos. Então isso entra como despesas variáveis, ok? Essa fórmula ela pode ser aplicada para diversos tipos de análises diferentes. Eu posso ter a minha margem de contribuição total, ou seja, eu pego todas as minhas receitas e subtraio todos os meus custos e as minhas despesas variáveis para chegar na margem de contribuição da empresa como um todo. E isso vai falar sobre a sua eficiência comercial, sobre a sua eficiência operacional. Ou eu posso fazer essa mesma fórmula aplicando em um produto específico. Então eu vou ter a minha margem unitária. A margem unitária, a margem para o produto, é bem interessante para você conseguir fazer uma melhor definição de preço, para você conseguir definir estratégias de descontos, por exemplo, para seus clientes, e também você vai entender qual que é o produto que tem maior margem de contribuição e você pode investir em aumentar as vendas desse produto, e também produtos que têm uma margem de contribuição um pouco menor ou até mesmo negativa. E identificar produtos com margem de contribuição negativa é muito importante, porque vender um produto com margem de contribuição negativa, ele vai ter o efeito reverso na tua empresa. Ou seja, quanto mais você vender, pior vai ser o teu resultado. Você vai ter prejuízo ao invés de lucro. Tá ok? E também você pode fazer uma margem de contribuição por canal de distribuição. Para que disso? Porque analisando a tua margem por canal, você vai ver que o mesmo produto vendido em canais diferentes vai ter uma margem diferente também. Ou seja, você vender essa caneta online com taxas de cartão e com frete, por exemplo, vai ter uma margem diferente do que você vender essa caneta por um vendedor de porta a porta, onde ele vai ter somente a comissão dele. E, por último, a gente pode citar aqui também uma análise da margem de contribuição por vendedor. Por que disso? Quando você analisa cada um dos seus vendedores, a margem de contribuição de cada um, você, não só de vendedor, mas de representante também, você vai entender, por exemplo, que nem sempre o vendedor que tem o maior volume de vendas, ou mesmo o maior volume de receita de vendas, nem sempre esse é o teu vendedor mais eficiente. Por que disso? Porque esse vendedor ele pode estar com estratégias diferenciadas de preço, ele pode estar dando desconto para a venda desses produtos, ou ele pode estar vendendo produtos com uma margem de contribuição menor, com um ticket médio menor.
Então nem sempre aquele seu vendedor mais agressivo, o seu vendedor com maior volume de vendas e receita, ele vai ser o teu vendedor mais eficiente. Então a gente viu aqui não só a definição da margem de contribuição, mas também várias análises que a gente pode tirar utilizando esse mesmo indicador, tá ok? Então o mais importante mesmo é você conseguir combinar todas essas análises para tomar qualquer decisão que tenha viés comercial na sua empresa. Como de costume, para ficar um pouco mais fácil, eu ainda vou demonstrar como retirar esse indicador de margem de contribuição utilizando o Twizy. Então a gente vai extrair a margem de contribuição diretamente da projeção de faturamento, de deduções e de custos da empresa. Aqui no Twizy, eu estou trabalhando com a Campus Supermercado, que é uma empresa fictícia do setor de varejo, e eu já tenho a minha projeção de receita para todo o ano aqui, de janeiro a dezembro, o quanto eu planejei mês a mês e o quanto eu realmente realizei mês a mês dessa minha receita. Além disso, para compor a nossa margem de contribuição, eu também preciso projetar os meus custos e as minhas despesas variáveis. Então as minhas despesas variáveis, elas vão acabar entrando todas aqui em deduções. Então, vinculado àquelas receitas, eu tenho as minhas deduções de impostos, de devoluções, de cartão de crédito, aqui tudo provisionado, e também tenho aqui toda a minha projeção de custo variável. Para todos aqueles produtos que eu orcei as minhas vendas, eu também tenho aqui o meu custo, o meu preço de compra mês a mês. Como é um supermercado, a gente trabalha aqui com CMV, então é o custo da mercadoria vendida, ok? Então, tendo essas três frentes de planejamento, receita, deduções e custo, o Twizy ele já consegue gerar automaticamente a nossa previsão de margem de contribuição, ok? Para isso, basta eu vir aqui em gráficos e indicadores, indicadores de resultado, e com base em todo o meu planejamento desse exercício, ele já trouxe aqui a nossa margem de contribuição calculada. Então eu planejei 94 mil de margem de contribuição e obtive 83 mil de margem de contribuição. Isso aqui a gente está analisando a margem da empresa inteira, da empresa como um todo, mas eu posso também aplicar alguns filtros aqui. Então eu vou abrir aqui meu filtro de produto e eu quero identificar qual que é a minha margem de contribuição somente das minhas bolachas artesanais, por exemplo. Então ele trouxe aqui o quanto que eu tenho de margem planejado e realizado para esse produto em específico. Então veja que eu planejei aqui um faturamento total somente com as bolachas artesanais de R$6.000. E a minha margem de contribuição, ou seja, desses R$6.000, o que realmente vai ficar para a empresa, para ela cobrir as despesas fixas, pagar todos os seus funcionários, pagar a sua operação e gerar lucro, é esses 2.600 aqui que eu tenho de margem de contribuição planejada. Tá ok? Pessoal, espero que tenha ficado bem claro aqui a explicação e até a próxima.